Restaurante Carga Pesada, na BR-392, quilômetro 235, no Complexo Siga Bem Caminhoneiro, em frente aos quiosques do Posto Cotricel. Aqui você encontra a melhor laminuta da região, cardápio variado, bife livre R$ 44,99, prato executivo R$ 37,99, marmitex R$ 25,00. Sobremesas caseiras deliciosas, com um ambiente acolhedor e com uma área de descanso para você recarregar as energias antes de seguir viagem. Atendimento de segunda a sábado, com almoço e jantar. Aos domingos, atendimento apenas no período da noite. Restaurante Carga Pesada. Atendimento do alemão e sua equipe. Informações 55 9 96 88 19 78. Olá, você que está ligado aqui no Portal CPense, é mais um episódio do programa Conexão CPense e hoje temos um convidado especial aqui que já está conosco aqui no estúdio, Murilo dos Santos Silva, conhecido o M9, atleta aqui do nosso município, monitor, professor de futebol também. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, falar um pouco do início dessa trajetória, de todos os desafios e também no presente, né? Como é que tá a questão profissional do Murilo, que é conhecido de vocês aqui da nossa cidade e da região. Quero saudar a presença então, Murilo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Conexão CPense. É o momento da gente fazer um diálogo bem informal, mas que tu possa também apresentar um pouco da tua trajetória, né, de todo o teu envolvimento profissional com o futebol e com a vida aqui em São Cepé. Saudação, quero que tu saude a nossa comunidade que está assistindo. Saudações, São Cepé. Quero agradecer o convite aí do Rodrigo. Tá aqui, né, poder falar um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu vivi, do que eu estou vivendo, né, com as escolinhas, né. Quero agradecer, quero que vocês venham acompanhar esse bate-papo aí que vai ser bem legal. E é importante de ressaltar para toda a comunidade, né, que o esporte como um todo, mas o futebol também muito forte, né, é uma ferramenta de transformação de cidadãos, de transformação social. Então, esse tema é de muita relevância social quando a gente traz pessoas que também vivenciaram de perto e vivem de perto, né, o esporte, que vivem o futebol, vivem essa transformação que ela faz lá na criança e no adolescente, quando a gente consegue utilizar essa ferramenta com êxito. E Murilo, pra gente falar um pouquinho da tua trajetória, queria saber com quantos anos tu começou a jogar futebol lá na infância e depois como é que tu percorreu, né, essa trajetória até chegar a jogar profissionalmente, né, que a gente sabe que tu teve uma passagem em alguns clubes de forma profissional também. Não, primeiramente, né, eu comecei na escolinha de futsal aqui em São Cepé. Como de costume, acho que a maioria que já jogou aqui em São Cepé começou com o futsal, né? Eu jogava no Barcelona, aqui na escolinha do Santana, professor Santana. Daí eu fui migrar para o campo, com 8 anos eu comecei no futsal. Acho que a formação do atleta é importante, começar no futsal é muito importante. E fui jogar com 10 anos, começar a migrar do futsal para o campo em Santa Maria, no Novo Horizonte. Hoje todo mundo conhece Novo Horizonte de Santa Maria, é uma baita uma rede de futebol, onde futebol abre de campo, né? Futebol de campo, onde dá oportunidade para várias pessoas expandir, né? Tem outras pessoas aqui no CPE que estão jogando e já jogaram também, tanto na minha época como agora. Ali comecei a migrar para o campo. Não sabia nem em posição que eu jogava no campo, né? Porque era algo diferente. E me recordo que quando eu cheguei ali para jogar, eu jogava de zagueiro. E o cara simplesmente não tem que jogar de centroavante, alguma coisa, vamos testar aqui para nós ver a sua função. Fui para a área, fiz alguns gols de cabeça. Naquela época ainda muito forte era o Fernandão, né? Uhum. Então o pessoal, quando via algo parecido, aí acho que a tua função é essa. Foi onde eu descobri minha primeira função no campo, foi centroavante. E ali fomos jogando diversos campeonatos, Ligaf, Gauchão, e num torneio desses eu joguei, acho que um dos maiores torneios que tem no Brasil, se não é o maior, que é o FPAN. Jogou FPAN? Joguei o FPAN em Alegrete. Por qual equipe? Para o Flamenguinho de Alegrete. Foi o Novo Horizonte, sempre faz um amistoso todos os anos contra o Flamenguinho de Alegrete para ver se tem alguns jogadores, né?
Daí nesse amistoso, consegui me sair bem, né? Que foi uma semana de amistoso. Eu e o professor Rogério ali. E passamos e jogamos essas competições. O Rogerinho? O Rogerinho. Passamos nesse teste, né? Entre aspas. E jogamos essa competição que é uma das maiores do país, onde já passou Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Pato, diversos outros jogadores que tu imaginar, né? Time fora do Brasil, Peñarol, Bolívar, Nacional, Santos, Grêmio, Inter. Então é um dos maiores campeonatos que tem do país. Que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é a cidade de Alegrete. Resumindo, ali a gente fez um baita no campeonato, jogando contra Grêmio, Inter. Eu pude me destacar, a gente ficou em terceiro lugar naquele campeonato, mas eu fui vice-artilheiro. Com 3 jogos a menos eu fui vice-artilheiro. E competição oficial, tu já tinha jogado outras? Tinha jogado só gauchão, né? Gauchão pelo Novo Horizonte, né? Sim. Mas muito pouco, né? Em mais treinamentos. A gente treinava na Vila Militar ali. E eu pude me destacar nesse campeonato, né? Foi isso com 11 anos. Então foi 11 para 12 anos. Uma satisfação enorme. E nisso surgiu os interesses dos times maiores, né? Tipo, de imediato, assim, eu não joguei muitas competições no Rio Grande do Sul de bases, assim, pra mim aparecer. Foi suficiente eu jogar um só pra aparecer uns times grandes, como o Cruzeiro de Minas. Teve outros times também, como o Inter, também Grêmio, né, que eu enfrentei, pude fazer gol contra o Grêmio, contra o Inter. Mas daí não tinha empresário, né? Daí essa forma aí que foi, daí tinha outros contratantes e, enfim, tive diversos clubes muito imediato e pra mim isso foi um susto, né, bem novo e chegando gente se aproximando, querendo contatos mas foi uma coisa bem legal do meu início da minha carreira, foi essa, porque eu joguei um campeonato e despertou interesse de vários clubes, né, então isso... E dessa competição em diante ali, tu já foi jogar num outro clube? Não, daí acabou o campeonato, esse campeonato ele ocorre em janeiro, por coincidências, quando eu faço meu aniversário, eu passei meu aniversário jogando a competição, no início do ano, né, e teve esse campeonato, a gente voltou pra Santa Maria, eu não cheguei nem a treinar em Novo Horizonte de novo. Chegou, deu uma semana, aí o pai do Rogério, né, o Giovanni, olha, fulano vai vir aqui olhar tu, fulano vai vir olhar o Rogério. Ficaram muito felizes com vocês dois, não sei o quê. Mas o Novo Horizonte tem uma parceria com o Inter, quer levar vocês pro Inter. Então ficou aquela coisa, tu vai pra ali, tu vai pra onde? Só que quem nos deu a oportunidade foi o Novo Horizonte, né? Foi o Novo Horizonte. Então, mais provavelmente que a gente fosse para o Inter. Mas, como tinha o Santana, que era meu mentor naquela época, a gente achou a proposta do Cruzeiro mais viável, uma oportunidade melhor de aparecer e fazer uma coisa assim. Eu não entendo muito porque na época eu não entendia muito, né? Tipo, o porquê eles optaram o Cruzeiro e não o Inter. Tipo, hoje eu tenho entendimento, mas porque o formato de jogo é diferente. Sim. Naquela época o Inter, ele queria muito grande, né? Eu era grande, atleta mas com altura, com estrutura, com porte. Hoje deu uma mudada um pouco nisso. Hoje a gente consegue ver jogadores menores, de menor porte, mas com uma habilidade extra, que consegue se encaixar em Grêmio e Inter. Antigamente não. Sim. E qual a idade que tu tinha quando tu foi pro Cruzeiro daí? Daí teve a dificuldade de ir, né? Daí o problema do Cruzeiro que tinha essa dificuldade de passagem de avião, quem ia levar e tal, a gente não tinha empresário. A minha condição financeira é totalmente diferente, então não era a mesma do Rogério, entendeu? Não que o Rogério seja, mas o pai dele teria ter uma condições mais fáceis de levar do que eu, conseguiria acompanhar ele mais do que eu. Minha família, por ser tão carente, não conseguia acompanhar. Aí é que entra o papel fundamental do Santana, né? Sim. Que ele fez mundos e fundos, conseguiu dinheiro emprestado, mobilizou bastante gente para me levar. E nisso a gente foi pro Cruzeiro, né? E teve uma, como é que se diz hoje, uma tretinha ali entre o Novo Horizonte e nós, alguns pais nossos, porque eu não sabia do que estava se tratando, mas eles sabiam. E eu só não sabia que eu não ia pro Inter, né? Daí o porquê eu não sabia. E quando a gente foi pro Cruzeiro, teve aquele... Então eu não pude voltar a jogar no Novo Horizonte.
Sim. Deu aquela tretinha, porque eles queriam fazer essa intermediação do Era um elo, o Novo Horizonte era um elo entre o Inter. Eles acharam que a gente foi meio que... nos traíram, né? Não, a gente investiu neles e não levaram ele pro Inter, levando ele para outro clube. Mas enfim, foi isso que aconteceu. E a gente, enfim, deu tudo certo, as passagens, tudo. Quando eu fui ver, em um mês, eu já tava embarcando para BH. Quantos anos tinha? Eu tinha feito 12. Imagina. Tinha feito 12. Claro que aí eu não fui sozinho, né? Muitos perguntam, quem não conhece a minha trajetória, tinha o Giovanni, que largou o serviço, tudo foi com nós, que é o pai do Rogério. Então eu tinha acompanhamento lá, eu não fui sozinho, né? Como algumas pessoas acharam. Sim, não, isso é muito importante, né? E a gente sabe a dificuldade financeira, ela é uma dificuldade, mas também tem a dificuldade de tu estar num lugar diferente, né? Longe da família, e muitas vezes não tem como a família largar, né? As suas coisas ali, até porque precisa trabalhar, precisa, né, desenvolver toda e cuidar do resto da família, né? Para ir junto, né? Esse suporte também é um grande desafio. Mas é importante, né, lembrar, né, o saudoso Santana, né, escolhendo o Barcelona ali, e o quanto ele mobilizava, né, para não só para a questão de formar atleta, mas quantas crianças e adolescentes passaram por ali e formaram cidadãos, né, através desse projeto ali que quem acompanha o futebol sabe que era muito bacana, e o Barcelona sempre tinha times fortes, né? Eu me lembro que sempre, na categoria de base, infantil e juvenil, sempre teve um trabalho muito interessante e comprometido, né, por parte do Santana, que tem um trabalho reconhecido pelos esportistas aqui no município de São Cepé. Mas, Murilo, a gente vai para um pequeno intervalo, também para rodar os patrocinadores, depois nós voltamos para o segundo bloco, seguimos falando um pouco dessa tua trajetória como profissional, mas também agora, né, como monitor e treinador de projetos, que também é uma questão muito importante, né? Tu vivenciou isso na tua carreira e agora consegue contribuir com outras crianças, né, para que possa desenvolver atletas, mas também desenvolver e formar cidadãos. Vamos para o intervalo. Churrasco e Companhia. Tradição em carnes para o seu churrasco. A Churrasco e Companhia é a sua tradicional casa de carnes da Avenida 15 de Novembro, com 50 anos de atendimento dedicados à comunidade cepense. Agora sob nova administração. Aqui você encontra carnes selecionadas e produtos especiais para o seu churrasco, como matambre recheado, galinha caipira, linguiça caseira, carne de ovelha, carne de porco, concha de frango temperada e muito mais. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas. Aos domingos, das 8h30 ao meio-dia. Avenida 15 de Novembro, 1050. Telefone 55 997 33 1888. Churrasco e Companhia. O alemão e sua equipe agradecem a preferência. Todo dia tem razão pra vir pra cá. Mercado Paraná, você vai se apaixonar. Preço baixo na sacola, sobra mais no seu salário. Na frutaria, tudo fresco, colorindo seu cenário. O sorriso no caixa já te ganha na saída. Aqui o bom atendimento faz parte da vida. Mercado Paraná, onde se compra mais por muito menos. Mercado Paraná, cuidado com você, isso a gente entende. Mercado Paraná, todo dia, toda hora vale a pena. Mercado Paraná, mais por muito menos é a nossa cena. Mercado Paraná, na rua Plácido Gonçalves 1720, no centro de São Cepé, com teleentrega de gás, telefone 3233-1329 e com venda da saborosa erva mate Lago Verde. Quer comprar mais? Então vem pro Mercado Paraná. Olá, você que segue ligado, compartilha, comenta, faz a divulgação dessa live para a gente chegar mais longe. É mais um episódio então, e aqui seguindo com a trajetória do nosso atleta M9 Murilo dos Santos Silva, que a gente vinha falando então do período no Cruzeiro, né, onde teve uma passagem lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, né?
Cruzeiro Belo Horizonte, Minas Gerais. E depois disso teve uma passagem pelo Inter também aqui no Rio Grande do Sul. Queria que tu falasse pra gente um pouco de como foi a tua vinda pro Inter e também os fatores, né, que ensejaram depois a tu ter que parar por um período, né, com o futebol. Daí a gente foi a saída aí pro Cruzeiro. Como eu falei, ele foi muito rápido, um mês eu já tava viajando pra BH. Chegamos lá, a gente fazer o teste, que aqui a gente fala teste, lá eles falam seletiva, né? É seletiva. Se eu não me engano, tinha de 50 a 60 crianças, né? De toda a parte do país, que o Cruzeiro ele faz em média de teste no ano, mais de 5 mil atletas passam por ali. Naquela época. Hoje é muito mais gritante, né? Porque hoje o futebol expandiu mais, né? Então, hoje é muito mais fácil ter uma oportunidade de tu mobilizar alguém para levar. Naquela época era bem difícil, né? Até em função de viajar mais novo, sim, né? Não tinha essa liberação tão fácil. Então quando a gente chegou lá para se fardar tudo, eu vi aquelas 50 pessoas que praticamente é um período de uma manhã toda, aí tu vai jogando amistoso, vai fazendo coletivos e diversas coisas. É mais jogo, né? O seletivo ela é mais jogo, ela não tem tática e técnica, é jogo. Eles montam um time ali, misturam. Foi eu e o Rogério, nós éramos acostumados a jogar muito junto. Por coincidência, botaram nós juntos a fazer os testes. Então a gente dava muito bem, eu fazia 2, 3 gols por partida. E isso espantou eles, né? Porque eu fazia muito gol e eu e o Rogério se dava muito bem. O Rogério pegava a bola, me procurava gol e tal. Então isso foi muito nítido. Daí tiraram nós juntos, né? Daí começou a cair. Daí, tipo, um dia caía 10, outro dia caía 10. E a gente foi ficando. Mas era uma semana, outro dia caía 10, outro dia caía 10. Chegou no período e ficou 10 jogadores. Fizeram o último. Aí esses 10 jogadores fizeram um teste com um coletivo contra 10, 11 jogadores, fizeram um coletivo contra o time principal. A gente foi bem, passou 3. Saiu 7. Ficou eu, o Rogério e mais outro centroavante. E nisso a gente foi fazer um teste no grupo. Daí é um teste principal no grupo, deu um mês. Quase um mês, dá uma semana, 2 semanas. E nesse teste aí eu pude só ficar dos 3. Então eu digo que quando Deus quer, né? Porque de 50 crianças eu fui a única escolhida para ficar no clube. O Rogério teve que voltar embora e tal. E eu fiquei no clube, passei no teste com 50 crianças. Lá no Cruzeiro, né? No Cruzeiro. E aí depois, teve teu período lá e depois tu acabou vindo pro Inter. Isso. Aí no meu período lá, ganhei alguns campeonatos mineiros e tal, joguei alguns campeonatos, tipo Cruzeiro Cup, que eles vêm aqui, vem gente de fora, né, jogar ali. E fiquei 2 anos no Cruzeiro. Tive um primeiro ano muito bem, depois, no finalzinho do primeiro ano, foi quando eu perdi minha irmã, né? Que foi um período muito difícil pra mim, que foi aonde o futebol já não expandiu tanto, era novo, né? E me deram notícia, eu tava lá em BH quando minha irmã faleceu, então, peço uma criança de 12 anos, fazendo 13 anos, descobri que a irmã faleceu sozinho, daí o Rogério já tinha vindo embora, daí lá fiquei no alojamento sozinho, não tinha familiar. Então foi um período bem difícil. Não consegui manter mais um ano ainda, mas infelizmente não foi a mesma coisa, né? E fui mandado embora. E não vou vir dizer pra vocês que aconteceu isso, não. Fui mandado embora porque caiu o rendimento. Tive um ano muito bem, no outro fui mandado embora. Aí eu não tinha empresário, né? Falando tudo isso para o pessoal entender. Todo esse período que eu tive no Cruzeiro, eu tive um empresário que hoje me dou muito bem com ele. Hoje ele se arrepende de muitas coisas que ele não me ajudou, mas naquela época ele não me ajudou praticamente nada. Queria surfar em mim, né? Que se diz hoje. Então eu acho que se eu tivesse um acompanhamento melhor, eu teria ficado mais tempo, eu poderia ter mais oportunidade. Então eu fiquei meio que sozinho, né? Daí nesse período eu vim para Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, vim embora, vim para São CPF, fiquei 3 meses parados. Depois dessa época do Cruzeiro. Foi quando eu achei que ali, eu não quero mais. Eu cheguei, vi que era real da minha irmã, não quero mais. Tinha uns 14 anos aí. 13 anos. 13 anos. Aquele baque, 13 para 13 anos. E nisso um amigo, outro empresário, que era amigo desse meu empresário, né, que me viu jogando, viu uns lances meus, que é o Mário, que hoje não só foi empresário, é meu compadre, senhor mais da idade, que jogou profissional, jogou na época do Pelé e tal. Pegou e, cara, eu quero aquele guri lá. Aquele guri é bom, sabe se posicionar, a gente tá carente de centroavante.
eu vejo muita qualidade nele e vejo simplicidade, eu quero ele. Aí o cara, não, mas ele tá na XV, ele não... Ah, tava lá e teve a oportunidade dele, não aproveitou e tal. O cara, não, mas eu quero saber a história dele e ver. E foi lá, contei uma história pra ele, ele viu que era a minha realidade, veio na minha casa e viu que não era isso. Quem sabe a gente não faz um teste no Inter. Eu falei pra ele, vamos, né? Não, já não tava com aqueles brilhos nos olhos mais de jogar, mas não, vamos, né? Pode ser a oportunidade, pode ajudar a vida da minha família, né? Porque eu digo, a minha mãe viveu mais o sonho, minha família viveu mais meu sonho do que eu. Vai, não sei o quê. E eu, não sei. Porque eu não tive infância, né? Eu quero brincar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu não tive isso aí. Fui ter depois dos 20 anos, né? Uhum. Então, aí eu optei fazer esse teste, passei, né? Em primeiro momento passei. Onde eu fiquei um período de 9 meses a 10 meses no Inter. Mas aí, aquele negócio, né? Perdeu o campeonato, perdemos o gauchão, perdemos isso, aquilo. Uma galera foi embora. Então, fui naquela lista que foi embora. E campeonato é isso, né? Tu não dá resultado, sobra pra alguém. Às vezes não fui tão mal, não fui um campeonato totalmente mal, mas eles acharam que tinha que renovar. O Inter, como eu falei, o Inter como Cruzeiro é de 10 mil pra fora. Por ano, chego. Sim, que passa de atletas ali pra ser selecionado. O mercado de futebol é muito grande, então eles não seguram, não esquentam muito o banco, né? Sim. Como diz. Acaba virando um negócio, né? Isso, a gente é um produto, essa é a realidade. O jogador de futebol é um produto. E quando tu tá sendo usado ali, tu tá influindo, tá dando resultado, tá melhor que tu não tá. Porque uma coisa que eu quero falar muito importante pra gurizada que tá começando. O futebol, o cenário do futebol é o pior que existe. Ah, mas como assim, Murilo? Não. Ele dá muita oportunidade pra mim, como carente. Daqui a pouquinho eu posso, num jogo, mudar a vida da minha família. Mas é muito árduo, é muita trairagem, é muita coisa errada, é muita gente mal intencionada querendo usufruir. Tem gente boa no meio. Então, não é fácil. É um cenário que hoje eu falo muito os pais acompanhar, é importante. Fazer essa parte fora, não dentro de campo, mas fora. Sim, tem todo é importante. Porque só eu sei o que eu já passei no futebol. Ou tem coisas que eu passei que a minha mãe hoje nem imagina. E eu nem gosto de falar, mas passei muita coisa. Então não é fácil. O cenário de futebol, eles não vejam o teu, entendeu? Eles vejam o deles. Se tu tá rendendo pra eles, é excelente. Se tu não tá rendendo, eles te descartam como descartam um copo. Isso é a realidade. O futebol é resultado hoje. Então se tu não entregar resultado, tu tá fora. E foi o que aconteceu comigo. E é importante ressaltar também que, obviamente, né, assim como em todos os outros setores, né, tem pessoas boas, né, dentro desse espectro que auxiliam, que são seres humanos que te ajudam realmente, né? Mas por outro lado tem as pessoas que têm má intenção e isso prejudica o cenário, né? Como um todo. Já é difícil e aí se tu encontrar as pessoas certas, ele facilita um pouco. Mas por outro lado, no meio do caminho, tu pode também encontrar pessoas que acabam não te impulsionando e até mesmo querendo fazer o mau uso, muitas vezes, de algumas oportunidades, né? Que surgem. Mas é importante a gente falar até pra gurizada, né? Pra quem, todo mundo, acho que quase todo mundo que é criança e adolescente já sonha, né, em ser jogador de futebol. Acho que muitas crianças sonham, né, nessa trajetória, nessa oportunidade, né, nessa forma de isso. E sonhos, eles são muito bons e a gente precisa alimentar sonhos com o pé no chão, né? Mas também é importante a gente criar mecanismos, né, e estruturas para que isso possa acontecer. E aí eu queria falar um pouquinho também do teu trabalho hoje, que tu teve essa vivência e hoje tu também faz parte, né, de um projeto que visa formar atletas, mas formar principalmente pessoas e seres humanos, né, cada vez melhores e conscientes, mas a importância de ter pessoas, né, que vivenciaram isso na prática e que hoje, através de um projeto no qual tu participe e faz parte, que é o Gol da Esperança, né, vocês podem ali estar incentivando, fomentando esses sonhos, mas também ajudando de forma prática, né, a melhorar a qualidade de cada um e até mesmo, né, colocando a realidade, né, botando todo mundo com o pé no chão, que as coisas elas não são fáceis, né, o futebol ele é vislumbrante, mas nessa caminhada a gente precisa entender que tem muitos espinhos, muitas pedras no caminho, né?
e nem todo mundo consegue chegar. E às vezes não é porque tu não é bom, não é porque tu não rende, muitas vezes é porque não há oportunidade para todo mundo ao mesmo tempo, e a vida às vezes ela realmente é injusta em alguns sentidos, né? Mas a gente não deve nunca deixar de acreditar e de fazer aquilo que é o melhor, né? Para poder chegar a atingir aqueles objetivos. E vocês fazem isso hoje, né? Lá no projeto, né? Vocês, que eu digo junto com os outros profissionais. Mas fala um pouquinho de como é essa oportunidade de poder estar passando conhecimento, de poder estar também visualizando a nossa gurizada aqui de São Cepé, que tem muito potencial, né? Sim, que nem nós estávamos conversando até esses dias no carro, né? Eu e tu lembro na viagem. Eu fico muito feliz porque eu não virei jogador de futebol, virei, mas por pouco tempo, né? Não pude expandir. Eu acho que a pessoa que jogou, geralmente quando ela não consegue chegar num objetivo, ela se frustra, fica uma pessoa frustrada, que a gente diz, né? É que daí quando tu vai falar sobre futebol, a pessoa, eu não fui por causa disso, fulano me atrapalhou, e ela não quer enxergar que ela não foi. E isso vai acontecer. Só que eu também, em algum momento eu fui frustrado, né? Quando eu não fui, eu falei, não quero mais porque não deu certo ali, porque aconteceu. Depois eu comecei e falei, cara, mas o futebol ele não é só jogar em campo. Hoje o futebol ele tem diversas coisas. Preparador físico, fisioterapeuta, massagista, auxiliar técnico, preparador de desempenho, tudo que tu imaginar, roupeiro, tudo. Então, o futebol, ele não é só ali nas linhas, entendeu? E eu comecei a ver que, cara, eu tenho uma puta uma experiência, eu tenho conhecimento porque eu vivi aquilo, eu passei do bom e do melhor, eu já passei, como eu falei, passei dificuldade no futebol, mas também passei muitas coisas boas. E eu tenho que passar para essa gurizada o que eu vivi, e eu acho que é importante. E esse trabalho que a gente está fazendo ali no Gol da Esperança, até também quero parabenizar toda a prefeitura por essa equipe pelo trabalho. Dizer que na minha época a gente não teve isso daqui. Eu acho que se a gente tivesse isso há 20 anos atrás, talvez São Cepé teria 10, 20, 30 jogadores profissionais. Porque São Cepé, eu gosto de falar que São Cepé é um berço de ouro do futebol. Tem muita gurizada boa, tem muita gente boa. Tem. O pessoal acha que não, mas tem. Só que as oportunidades, infelizmente, não são para todos. Entendeu? Tem quanta gente eu conheço, tu conhece, que são muito craques de bola, mas não tiveram oportunidade, na tua época, pelo menos. Sim. Na minha época, da época do meu pai. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo é muito importante, até para trazer a visibilidade para São Cepé. Com certeza. Então, eu bati muito nessa tecla com vocês, de que tinha que fazer, fui um dos apoiadores, desde o início tinha que fazer, porque, cara, São Cepé precisa de projetos assim. E volto a falar, a estrutura que nós temos aqui em São Cepé, cara, a estrutura é fora de série. A gente vai em outros lugares, nós fomos agora em São Gabriel, tudo bem, uma estrutura massa, mas não compara com a nossa estrutura. Eu tenho uma estrutura de fazer um campeonato estadual, se a gente quiser. Exato. Trazer Grêmio, Inter, entendeu? Então eu acho que, pra gurizada que vai assistir isso, eles têm que entender que essa oportunidade é única. Talvez se eu, Rogério, tivesse essa oportunidade aqui em São Cepé, tudo seria mais fácil. Não tinha aquele gasto de sair para Santa Maria treinar. Então, eu digo assim, que o Gol da Esperança hoje é uma realidade. E tomara que isso não se acabe com o tempo, porque a gente sabe que a gente vive numa cidade que politicamente é bem concorrente. Polarizada, né? Polarizada e é bem política. Tem essas coisas de política, mas a gente tem que entender que acima da política a gente tem crianças e tem projetos que não podem acabar, independente de quem tiver no cargo e quem não tiver. Com certeza. Então é um apelo que eu faço de imediato, que independente de política, que continue não só o Gol da Esperança, que continue indo na Cristo Rei, na escolinha, que o partido for entrar ou ficar, que vá na Coab, exato, que vá no Panta, que vá nas outras escolinhas, continuar esse trabalho. E já fazer um convite também, eu acho que me dá essa de chamar as outras pessoas, quem ainda não participou do projeto, que queira participar, o convite está feito. Eu acho que isso é válido, né? Porque tem muita gente aí que tá meio, vou e não vou, o projeto não é bom, tá vendo que o projeto é bom, saímos campeões agora em São Gabriel, né? E é bem importante ressaltar, né, que esse projeto ele precisa ficar e passar de geração em geração, né? Não é não tem que ser um projeto de governo, mas sim de município, né?
que independente do que aconteça em diversas eleições que a gente vai passar, que ele permaneça, porque ele realmente é transformador. E até para fazer esse convite para quem ainda não participa do projeto, né, pode entrar em contato ali, eu acho, pela rede social, né, do Gol de Esperança, ou ir na Secretaria de Esportes também, para buscar informação. E o projeto tem participado de competições, inclusive jogando em locais onde equipes profissionais e grandes têm jogado, como por exemplo lá em São Gabriel, a própria escolinha do Grêmio estava, e nós tivemos o êxito de São Cepé ser campeão de uma categoria, e já convite para disputar esse ano ainda uma competição lá em Porto Alegre também, né, aonde vai ter, além do Grêmio, outras equipes, né, inclusive de cunho profissional, equipes bem estruturadas, e isso é importante também para o pessoal entender que há oportunidades de ser visto estando dentro do projeto, né, porque esse intercâmbio fazendo e participando de competições é onde os olheiros, o pessoal que trabalha como nos processos seletivos, né, de atletas, estão também dentro desse processo todo, né, essa oportunidade também leva a isso. Não é só isso que o projeto prevê, mas uma das coisas é dar essa visibilidade, né, para as crianças. Não, sim, por isso que eu falei do convite, né, eu acho que é importante as pessoas porque eu acho que teve um receio, né, de que, como é que seria, como não seria. Sim. E agora o pessoal tá vendo que está sendo um projeto legal, bacana, estruturado, fardamento, entendeu? Por isso que eu digo, a gente está tendo coisas que na nossa época não tinha. Exato. Fardamento, meinha, alimentação muito boa lá, não faltou nada. E os profissionais também, né? Profissionais dedicados. Psicólogo, entendeu? Nutricionista, fisioterapeuta, dedicado, a gente se dedica à felicidade. Eu, como eu falei pra ti ali, eu vou conversando com a minha colega Ju, eu quando vi uma foto com você, eu chorei, porque tipo, tu tá vivendo fora, entendeu? Eu tava em casa emocionado vendo as fotos, porque eu vivia dentro jogando. Quando tu vive fora, tu vê o sentimento deles de fazer um gol, tu vê o sentimento deles quando eles foram campeão. Quem tava lá viu, sabe? Foi satisfatório, muito mais satisfatório que quando eu jogava, entendeu? Eu ficava mais nervoso, a gente vibrava. E claro que também para um ganhar eu tenho que perder, a gente também vê o frustramento das outras crianças que a gente perdeu também. Sim, a gente no Sub-13 ganhou da escolinha do Grêmio 4-0. E a gente perdeu para um time, entre aspas, um pouquinho inferior. A gente viu o baque que eles ficaram. Porque o futebol é isso. É isso, né? E ele é apaixonante por causa disso. Ele não tem lógica, futebol. Então ele não se apaixona por isso. Mas voltando a falar na parte ali da escolinha ali, e dos profissionais, também quero agradecer ali de Vilar, a Ju, Viviane, João, todo mundo que faz parte, o Magnus, a parte ali, dizer que a gente tem muito que evoluir, mas em um ano da escolinha a gente já fez grandes coisas que algumas escolinhas que estão há 10, 20 anos não fizeram. Isso não é soberba, mas isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. Com certeza. Também o Rogerinho, que hoje já não está no projeto, mas a gente tem que ressaltar uma questão profissional dele. Dele quando ele estava, muitos dos ensinamentos que ele deu. E é isso, entendeu? Eu estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Me despertou uma vontade de querer ser treinador, de querer ajudar mais, não digo treinador, mas estar junto, entendeu? De me formar, de sonhos que talvez eu não vivia, me despertou, entendeu? Essa vontade de estudar, de se qualificar, ela é muito importante. Isso. A gente está chegando ao fim, então, desse episódio, mas eu quero te agradecer, Murilo, por toda a atenção com o Portal CPense, com a Conexão CPense, com a comunidade de São Cepé, e parabenizar pelo trabalho, pela tua trajetória, pelo que tu tem feito hoje também, né, que ensinar e instruir outras crianças. Isso a gente tem que agradecer a cada um de vocês e também ressaltar que vocês são cidadãos aqui do nosso município que merecem, né, todo o nosso respeito e toda a nossa homenagem também pelo trabalho que fazem. Muito obrigado por tudo e agradeço também a comunidade que está assistindo, segue compartilhando e divulgando essa live. Então, quero que você faça a sua despedida nesse programa da comunidade que está nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez o convite aí. Deixo meu sinceros, né? Caso que eu fiquei muito feliz quando o Rodrigo me convidou, porque a gente saber que tu tá sendo visto, né? E é reconhecido o que tu faz. Quero mandar um abraço para a comunidade, também para minha comunidade, a Cristo Rei, onde eu saí, onde eu pude aprender muitas coisas. Que eles também estão orgulhosos por eu estou nessa visibilidade, entendeu? Com certeza, né? Eles têm orgulho porque a gente sabe a luta que é, dizer que a gente estamos junto para tudo. E agradecer ao povo CPense nesse episódio, mas quero voltar outras vezes, poder falar de novos projetos.
e dizer que estou muito feliz e só agradecer e mais uma vez que o Gol da Esperança continue sempre, que os projetos da CCP, que a gurizada continue com o sorriso no rosto e não perca essa E destacar vontade. Também que lá, que o bairro Cristo Rei, lá a comunidade sempre tem ótimos projetos também. Inclusive, logo vamos fazer um convite para os guris lá do Projeto Cristo Rei também participar com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho da comunidade e parabéns, Murilo. Então, até o próximo episódio.